Olá pessoal, meu nome é Diego Mota, sou do canal Cabeleireiros na Espanha. E hoje eu estou aqui para fazer um vídeo que eu já estou devendo para vocês esse vídeo já há um certo tempo, só que a correria acabou que eu não tenho conseguido gravar. E hoje eu estou de folga e eu parei, eu quero gravar esse vídeo aqui falando como que foi que eu me legalizei aqui na Espanha. Então vamos lá, vamos começar. A princípio, a Joyce é minha esposa, ela tem passaporte português. Então se vocês quiserem ver o vídeo como que a Joyce precisou, o que ela precisou fazer para ela se legalizar aqui na Espanha, chegar aqui e me legalizar, ter documento, tudo direitinho. Vamos lá. Depois que a Joyce fez todo o trâmite dela, eu dei entrada na minha documentação. Só que aí teve umas interrogações. Vamos lá, vou tentar explicar para vocês tudo muito detalhado. Quando a gente veio para a Espanha, eu entrei em contato com alguns salões e obtive respostas e a gente fez algumas reuniões e, enfim, acabou que eu já vim com uma proposta de trabalho concreta e a pessoa que ia me contratar já sabia de toda a situação, que a Joyce tinha documento, que através da Joyce eu iria pegar documento, só que teve um porém. Eu estou tirando a minha nacionalidade portuguesa através da Joyce, através do casamento. E o prazo máximo para quem está tirando através de casamento e neto para Portugal era de 2 anos e 4 meses. Só que o que aconteceu? Portugal está super sobrecarregado, com pouca gente trabalhando. Então eles estenderam o meu prazo de adquirir a nacionalidade através do casamento com a Joyce. Então eles me deram, a empresa que está tirando isso para mim do Brasil, eles falaram que mais 1 ano e meio para esperar para eu poder ter realmente o meu passaporte vermelho. E aí a gente foi para o plano B, claro, a gente tinha os planos, né? Plano A, plano B, plano C. E o plano B era eu poder dar entrada na cidadania não, perdão, nos documentos aqui no NI, através da Joyce na Espanha. E isso acabou demorando um pouco, porque quando eu vim para cá, a Joyce deu entrada no documento dela e eu falei com a advogada sobre essa questão do meu passaporte português, que iria ser prazo final em junho de 2024. E a gente chegou aqui em fevereiro. Então a gente chegou na realidade 30 de janeiro. Então a advogada, eu até achei interessante que ela foi super honesta. Ela falou, olha, vou ser bem sincero para você. A gente está em fevereiro. Fevereiro para junho é logo ali. Eu esperaria para você não gastar 2 vezes. Se você tiver que gastar para poder tirar o NI agora e depois gastar para poder fazer a sua legalização através do seu passaporte português, você gastaria 2 vezes. Então, falei, tudo bem, vamos esperar. Conversei com o dono do salão, expliquei para ele a situação. Até então, ok. Então, esses bem 16 meses que eu fiquei trabalhando aqui na Espanha, eu trabalhei ilegal. Estava trabalhando no salão, mas estava trabalhando ilegal. Então, como o plano A não deu certo, a gente foi para o plano B. Então, eu preciso... Então, pessoal, como eu consegui documento aqui na Espanha? Algumas pessoas já sabem, a minha esposa Joyce, que hoje não está aqui, ela tem passaporte português, então a Joyce, por ter passaporte português, facilitou a nossa vinda a viver aqui na Espanha. É claro que a Joyce precisou comprovar algumas coisas, e esse vídeo eu vou deixar aqui no card para vocês, quem quiser ver lá no início, porque quem tem passaporte europeu é basicamente a mesma coisa, que vocês vão ter que, para morar aqui, ter que apresentar tudo isso que a Joyce apresentou. Mas o que eu quero falar hoje é sobre como eu, através da minha esposa, através do casamento, eu consegui estar legal aqui na Espanha. Então vamos lá. A gente chegou aqui em janeiro, 30 de janeiro, e logo em seguida a gente já foi através de uma advogada, da entrada nos documentos da Joyce. E por eu ser casado com a Joyce, eu tenho direito a dar entrada na nacionalidade portuguesa. E eu já tinha dado entrada desde o Brasil, e eu tinha um prazo máximo até junho desse ano de 2024. E quando a gente foi dar entrada no processo da Joyce, eu conversei com a advogada e ela falou, olha, já que o seu prazo é para junho de 2024, a gente já está em fevereiro, eu esperaria até junho para que você realmente pudesse pegar o teu documento e dar entrada já com o teu passaporte europeu, que tudo vai ser mais fácil. Eu falei, então tudo bem. E ela falou, você não precisa gastar dinheiro 2 vezes. Eu até achei uma certa... A mulher bem honesta assim, né? Porque, enfim. Então, tudo bem. Eu decidi esperar até junho de 2024
E até então eu vim para cá para trabalhar, já vim com o trabalho certo. E a pessoa que me contratou já sabia de todo esse trâmite que eu estou falando para vocês. Então eu estava trabalhando ilegal no salão. A pessoa sabia de tudo, de todo o processo que eu estava passando. Então eu vim, né, comecei a trabalhar desde o início e trabalhei durante 6 meses ilegal. E assim que foi se aproximando de junho, eu recebi um e-mail da empresa que está fazendo todo o trâmite para mim do Brasil, avisando que Portugal está sobrecarregado de processos, tem pouca gente trabalhando e teria que prolongar um pouco mais a questão do meu documento. E aí foi aquele balde de água fria, mas a gente já veio para a Europa com plano A, B, C, e aí o plano A, que era da entrada em junho, não deu certo, a gente foi para o plano B, que era eu poder ter documentos aqui através da Joyce, né, que é cidadã europeia. Então, o que eu estou aqui hoje para falar é para vocês, eu estou com uma colinha aqui, quais foram os documentos que eu necessitei para dar entrada aqui na documentação, para eu ter a minha tarreta, que eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Tem minha foto aqui, minha tarretinha. Então vou falar para vocês o que foi que a gente precisou para eu poder adquirir essa tarreta. Então vamos lá. A gente precisou que a Joyce já tivesse um contrato de trabalho. Claro, se ela não tivesse um contrato, seria possível também, só que a gente teria que comprovar um valor financeiro muito maior. Como a Joyce já tinha contrato de trabalho, ela precisou mostrar o contrato de trabalho, comprovar o contrato. 3 nóminas. Nóminas é como se fosse aqueles papéis que você, quando recebe o teu salário no final do mês, que é carteira assinada no Brasil, vem aquele papel ali explicando quanto você ganhou, quanto foi descontado de imposto. Então é basicamente isso, a Joyce teve que comprovar 3 nóminas. Um extrato bancário, a gente também teve que comprovar um valor de 7 mil euros, então a gente teve que, mais uma coisa. Certidão de casamento apostilado, a gente já trouxe isso do Brasil. E lembrando que esses documentos, geralmente eles têm prazo de validade, então, se eu não me engano, são 6 meses de validade. Como ainda estava no prazo, a gente só precisou traduzir para o espanhol. Então, a própria assessoria aqui que a gente contratou aqui da Espanha, eles fizeram o trâmite de tradução, né? Tive que apresentar meu passaporte também. O empadronamento, que é um documento, e quando você chega aqui na Espanha, é o primeiro documento que você tem que correr atrás para tirar. Claro, assim que você já tiver numa habitação, ou se você já tiver alugado um piso. O empadronamento é um documento que você precisa para tudo aqui na Espanha. Para ir ao hospital, para tudo. E um formulário, que eu tive que pagar de 12 euros, que a gente preenche esse formulário e envia junto com essa documentação. Então eu fiquei mais ou menos uma média de 2 meses esperando sair o meu papel com o documento, né? Já sai com o número do meu NIE. Então depois de 2 meses saiu o número do meu NIE. E depois que saiu esse papel, esse documento com o número do NIE, eu tive que marcar uma cita para poder recorrer à minha tarreta, que é essa aqui. Então, a gente marca a cita e vai lá na polícia fazer a retirada da tarreta. Na realidade, você marca uma cita primeiro, vai lá para tirar as digitais. Depois que você tira as digitais, tem mais 30 dias para eu voltar e pegar a tarreta. Então, assim, é um trâmite um pouco demorado. A gente já veio preparado para isso em todos os sentidos. Tanto que a gente tinha o plano A, B, plano C. Então, se fosse o caso de eu ter que ficar sem trabalhar, a gente também estava preparado para isso. Mas eu já vim com trabalho. E então foi basicamente esses documentos que eu precisei, né, para poder tirar a minha tarreta. Agora eu já estou documentado aqui na Espanha, já posso viajar, posso para o Brasil, posso para qualquer lugar que eu queira ir. Eles pedem para que eu ande com a tarreta junto com o meu passaporte. Eles falam que é obrigatório, então eu sempre ando junto com o meu passaporte. E é isso. Foi um planejamento muito bem feito que a gente fez. Antes de vir para o Brasil, eu entrei em contato com alguns salões e obtive respostas. E esse salão que eu trabalhei, a gente fez algumas reuniões, eu ainda no Brasil, para que a gente pudesse definir algumas coisas, para a gente se conhecer. A gente fazia a reunião de vídeo para definir algumas coisas. Eu expliquei toda a minha situação sobre a questão de documentação. E a gente veio para a Espanha e eu comecei a trabalhar.
Assim que eu cheguei, depois de 9 dias eu já comecei a trabalhar. E aí eu fiquei um período aí de 6 meses mais ou menos trabalhando ilegal, enquanto eu não tirava meu documento. E acabou que nesse período de 6 meses, esse salão que eu estava era até um salão muito bom, não estou falando mal do salão nem nada, só que eu não tinha como crescer ali naquele lugar, porque já tinha uma equipe de coloristas e eu estava ali só como corte e como maquiagem, fazendo escova. Então, como eu vi que ali não tinha possibilidade de crescimento, eu fui buscar outro espaço para mim. Eles não entenderam muito, mas eu precisava, né, buscar outra coisa e arregacei as mangas, fui para a rua, fiz currículo. A gente tem que fazer uns currículos em modelo europeu. Separei ali na internet alguns salões que me identificava e fui de porta em porta batendo e entregando currículo. Alguns você é bem recebido, outros nem tanto, mas isso a gente não pode se deixar abalar, porque a gente está começando uma vida e a gente tem que correr atrás. Obtive boas respostas, por sinal, até pessoas já querendo marcar teste, e eu tinha um alvo, que era um salão onde eu estou hoje. Então meu alvo era esse salão. Se eu não conseguisse nesse salão, eu iria buscar outras opções. Então eu consegui marcar um teste, né? Para quem não sabe, hoje eu estou trabalhando no Toni Guy. Era um sonho para mim. Consegui marcar um teste no Toni Guy, tive que levar modelo, então fiz uma balaiagem, cortei o cabelo. Eles queriam me avaliar ali como que eu trabalharia. Passei no teste, comecei a trabalhar, mas confesso para vocês que o sonho que eu tinha de estar ali tá virando meio que, não vou dizer que é um pesadelo, mas não está sendo tão positivo para mim por alguns fatores. Isso é interessante eu estar conversando aqui com vocês para vocês entenderem que quando a gente vai começar uma vida nova, a gente tem que estar disposto a muitas coisas. Mas nem tudo você tem que baixar a cabeça para situações que acontecem. Eu vou fazer 2 meses que estou lá nesse salão e já vi que a política é um pouco complicada, porque tem funcionários antigos que fazem de tudo no salão. Você é contratado para ser cabeleireiro. Eles querem que você arrume o salão, querem que você lave prato, quer que você lave banheiro, quer que você mantenha o salão impecável. Vamos lá. Para mim não teria problema nenhum em fazer isso. Problema nenhum, gente, em fazer isso. Até porque eu gosto de limpeza. Quem me conhece sabe. O problema é que se a equipe é de 6 pessoas, por que só 3 faz o trabalho e os outros 3 não fazem? Então esse tipo de coisa está começando a ficar pesado, porque se só algumas pessoas fazem um trabalho e outros não, acaba sobrecarregando a equipe. Então isso é muito ruim. Também tem a questão do horário, que desde o início, quando eu entrei, foi uma coisa que eu fiquei meio cabisbaixo, porque no antigo salão eu trabalhava de segunda a sexta, de 10 às 7 da noite, de 11 às 7, e sábado eu entrava às 9h30 e saía às 2h30 da tarde. Então sábado eu saía cedo e a Joyce larga às 3, então a gente saía cedo, a gente ia passear, a gente curtia o sábado. Já esse salão, quando eu fui para lá, eu entro às 11 e saio às 8 da noite. Segunda a sexta, segunda a sábado direto. Na realidade, eu trabalho segunda, terça, quarta eu tenho um dia livre e trabalho quinta, sexta e sábado. Então, de 11 às 8, período direto. Então, essa questão do horário ficou um pouco complicado, porque quando a gente chega num país, eu sempre ajudei muito a Joyce em casa, a fazer comida, a fazer as coisas. Então a gente está morando aqui na Espanha em uma habitação. O que é habitação para vocês que não sabem? A gente alugou um quarto na casa de uma pessoa, é uma senhora, é uma brasileira. Então desde que a gente chegou aqui, a gente alugou esse quarto e a gente está lá até hoje. Por que a gente está lá até hoje? Porque para a gente está sendo tranquilo em relação de valores, de quanto que a gente paga, e a gente tem um propósito em estar aqui na Espanha. Então a gente está passando esse período nessa habitação para que a gente possa colher frutos lá na frente, só para vocês entenderem um pouco. Então, acabou que com essa minha carga horária um pouco mais larga, a Joyce está ficando, digamos que sobrecarregada, porque
a Joyce está fazendo comida só, a Joyce acaba que está fazendo as coisas sozinha e não está tendo aquela minha ajuda. Então a Joyce trabalha que nem eu, fica cansada que nem eu e está fazendo coisas só em casa sem minha ajuda. Para piorar, a habitação, quando você aluga uma habitação, quando você mora na casa de uma pessoa, existem regras. Então, um exemplo, você tem que lavar o banheiro uma vez por semana e você tem que fazer, uma vez no mês, você tem que dar uma faxina na cozinha. Então, para piorar, além da Joyce ter que chegar em casa e fazer comida, então essa uma vez por mês que tem que fazer a faxina na cozinha, é ela que tem feito a faxina. Então, está sobrecarregando bastante a Joyce. A gente sentou, conversou, eu falei, olha, se estiver muito pesado para você, você me fala que para mim não tem problema nenhum em sair do trabalho e mudar e ir para outro trabalho. Mas a Joyce até então está conseguindo segurar a onda, mas eu vejo que ela está ficando cansada e é uma coisa que não é interessante, né? Isso não é legal, sobrecarregar ela. Eu me vejo como a gente está sendo sobrecarregado no trabalho, em 3 pessoas só fazer as coisas e as outras 3 não fazerem nada. Então, eu estou estudando a possibilidade, sim, de mudança de salão. Estou analisando bem, porque tem que ser bom para mim, para a Joyce, para todo mundo. A gente veio para aqui para ter o quê? Qualidade de vida. Então, eu não posso estar trabalhando que nem um louco e sobrecarregando a minha esposa com o trabalho e afins. Então, agora que eu já estou com o documento, tudo fica muito mais fácil. Gente, quando eu cheguei no Tony Guy para fazer a entrevista, eles perguntaram se eu tinha documento. Sim, tenho documento, então já foi tudo assim, tudo muito mais fácil. Trabalho tem aqui, tem emprego sim, eles precisam de mão de obra, sim, mas eles precisam de mão de obra que a pessoa esteja documentada. Então, você que está aí no Brasil, quer vir para a Espanha, morar aqui na Espanha, procura um advogado de imigração, tenta entender as leis, tenta entender qual visto você consegue estar vindo legal para morar aqui no país. Tem visto de estudante, eu tenho visto muito falar sobre o visto de nômade digital. Confesso que eu não entendo sobre o visto de nômade, então assim, porque não é algo que me interessa, então acabo que eu não pesquiso tanto sobre isso. Mas eu acho interessante para você que está aí do outro lado, querendo morar aqui na Espanha, procura um advogado de imigração, tenta entender como funcionam as coisas, vem legal. Se você vem legal, as portas aqui se abrem para você, não tem como você ficar desempregado, você com documento. Pode ser que você não arrume um emprego dos sonhos, mas tem trabalho, você vai trabalhar e vai começar a tua vida aqui. Então pesquisa bem como funcionam as coisas. Isso é uma dica que a gente dá de coração. A gente quer que você venha e consiga trabalhar, não que você venha, não vim sem documento e não consegui trabalho, vou voltar, ou ter que se sujeitar a algum tipo de trabalho escravo. A gente ouve bastante pessoas falando aqui que quem não tem documento vai trabalhar em alguns lugares, acaba que as pessoas pagam menos, né, a hora, a um valor abaixo, e às vezes nem pagam a pessoa. Então, cada um, não estou recriminando, tá, quem vem sem documento, só estou apenas comunicando para vocês aqui como vocês realmente deveriam vir. Venham com propósito, cumpram esse propósito, se organizem, se planejem, estudem o idioma. É muito importante o idioma, gente. As pessoas acham que não, mas, gente, é muito importante o idioma. Antes de vir para cá, eu estudei 2 módulos de espanhol no Brasil, com muita dificuldade, tá, gente? Não tenho vergonha nenhuma de falar isso, tive muita dificuldade. Eu estudei em Casa de Espanha, era à distância, era 1 vez por semana, 2 horas e meia de aula. Era eu e umas 3 meninas, e o professor ele era de Barcelona. Eu tive muita dificuldade, as meninas já tinham vivência de espanhol, eu não tinha vivência nenhuma. Então, para falar algumas coisas, era super complicado. Domingo eu estava de folga, eu pegava os vídeos para ler, para estudar, eu me via ali falando horrivelmente. Então, eu ainda fiz o primeiro e o segundo módulo, cheguei aqui na Espanha com um pouco de dificuldade, mas conseguia desenrolar super bem as coisas. Claro, me faltava algum vocabulário. A Joyce acabou que ela não estudou, então a Joyce teve um pouco de dificuldade para começar a trabalhar aqui. A sorte da Joyce é que o salão que a Joyce foi trabalhar tinha uma brasileira, então essa brasileira ajuda muito ela até hoje, por sinal. Então a Joyce, ela entende bem, hoje ela já está, a gente já vai fazer 10 meses aqui, ela já está conseguindo falar, está se desenrolando super bem. E eu, para esse período que eu estou aqui, as pessoas não acreditam como eu desenvolvi a fala tão rápido.
Eu estou conseguindo falar super bem mesmo, consigo me comunicar bem com os clientes. Agora entra o segundo start para mim, que é o inglês. Esse salão que eu estou trabalhando é um salão muito internacional, então a gente recebe muita gente de outros países. Então você bem dizer, praticamente está sempre falando inglês. E isso é algo que para mim eu entendo bastante, mas para me comunicar com o inglês eu ainda estou um pouco travado. Eu tenho que voltar a estudar o inglês, até estou dando uma olhada no Duolingo, mas eu preciso realmente voltar a estudar porque isso faz muita diferença aqui para mim, principalmente onde eu estou trabalhando. E se eu quero manter esse padrão de salão, eu preciso estar realmente falando inglês para me comunicar com as pessoas e realmente isso é muito interessante porque as pessoas te olham com outros olhos. Então, gente, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo todo. Eu tentei resumir, né, um pouco para vocês desse período que a gente está aqui na Espanha. E, gente, sincero, está valendo muito a pena. Vai fazer 10 meses que a gente está aqui. A vida que a gente está tendo aqui é um sonho. Pra você ver, eu estou sentado aqui numa praça sem medo de nada, gente. Não tem medo de nada. Você está sentado aqui e, sei lá, vai passar alguém na moto e vai me roubar, vai levar meu telefone. Zero medo. Então isso está valendo muito a pena. Só falta mesmo agora se organizar realmente, se ajustar com o trabalho, que ainda não me ajustei com o trabalho, e seguir em frente. Quem sabe futuramente a gente vai abrir aí um espaço para a gente, é algo que a gente está estudando, planejando, mas não para agora, mas para o futuro. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado.